Existe uma grande cidade que está sendo atacada por um grande lobo de categoria S. Eles pediram ajuda à equipe Dragon's Fang para se livrar desse lobo porque estavam vivendo com medo. Quando a equipe Dragon's Fang estava esperando o lobo, ele veio por trás de Core e o empurrou. Então o líder da equipe, Golnoth, pediu a Bandana para jogar a corda no lobo e amarrá-lo. Bandana conseguiu amarrar o lobo, mas ele não segurou por muito tempo. O lobo puxou a corda que Bandana segurava, fazendo-a bater nas paredes e se ferir. Então, Marvelous rapidamente lançou um feitiço de cura em Bandana para que ela pudesse continuar lutando. Bandana atacou o lobo novamente e o amarrou bem. Golnoth incendiou sua espada e atacou o lobo, o que levou à sua derrota, trazendo grande felicidade ao povo depois que o lobo foi morto. A equipe Presas do Dragão voltou à sua base para comer. Enquanto Golnoth estava comendo, ele jogou comida no chão e disse que ninguém nesta aldeia faz boa comida. Então ele pediu a Cor que preparasse alguma comida fresca que ele gostasse. Cor respondeu: ok, eu vou preparar algo pra você. Bandana disse: é o último dia que vamos provar a comida do Cor. Golnoth disse a ela: isso significa que você está fora do time. Cor respondeu: não vou fazer nada de errado. Golnoth disse: eu sei que você não fez nada, você nem consegue matar um monstro muito fraco. Marvelous disse a Cor: você sabe que qualquer equipe no mundo consiste em 4 pessoas, e queremos recrutar um mago com habilidades especiais e boas. Então Bandana disse: precisamos expulsar alguém da equipe, e vai ser você porque é um fardo para o time. Cor pediu a Golnoth para mantê-lo com eles, mas Golnoth o expulsou e o derrubou no chão. Depois disso, Cor mudou-se da cidade para outro lugar. Ele foi para Hallowverk procurar trabalhar, e quando ele entrou, a funcionária apareceu e perguntou se ele queria um emprego ou contratar alguém. Cor disse a ela: estou procurando um emprego. Ela respondeu: então quero saber seu nome e idade também. Ele disse a ela: meu nome é Cor, e eu tenho 15 anos. A funcionária perguntou a Cor se ele já tinha trabalhado antes. Ele respondeu: eu fazia parte da equipe Dente do Dragão, fiz algumas tarefas de rotina para eles, mas me expulsaram. A funcionária ficou surpresa e perguntou: é a equipe que acabou de ser promovida recentemente? Cor disse: claro, e estava triste. Ela lhe disse: isso tornará seu arquivo bom, porque você trabalhou com aquela equipe. Cor pensou consigo mesmo que as pessoas o veriam de forma positiva por causa de seu trabalho anterior com a Dragon's Fang. O funcionário disse: agora vamos descobrir seus talentos para que possamos conhecer os talentos ocultos que você tem. Cor disse: tudo bem. Vamos. Ele estava animado, então disse: existem muitos níveis, começando com A e terminando com G, onde A pode partir uma rocha ao meio, e G não pode fazer isso. O funcionário disse a Cor que todos os seus resultados foram G e que ele não estava qualificado para nada relacionado a aventureiros, o que deixou Cor muito frustrado. O funcionário disse a ele: mas não perca a esperança. Existem alguns trabalhos como comércio, química e forja, mas esses testes vão demorar mais uma semana a partir de agora. Cor disse a ela: quero te dizer que não tenho dinheiro nenhum. A funcionária disse a ele: está bem, eu entendo o que você quer dizer. Então perguntou a ele se poderia carregar o saco de areia até ali. Cor levantou-se e tentou erguer o saco, mas esgotou sua mana. Ele conseguiu carregá-lo, mas era muito pesado para ele. A funcionária disse-lhe: isso é bom, e informou que ele poderia trabalhar na construção e contou-lhe sobre um novo local de trabalho. Ele respondeu feliz que concordava. Ela disse: ok, eu vou trazer a carta para você. Cor mudou-se para o novo emprego e conheceu o empregador. O empregador disse a Cor após inspecioná-lo: estamos sofrendo com a falta de mão de obra, então eu vou dizer, você é seu trabalho, mas só desta vez. Ele pediu para fazer cimento e realizar a manutenção na parede e mencionou que voltaria em 3 horas, lembrando-o de que ele deve trabalhar bem para receber o pagamento. Cor consertou as paredes, o que surpreendeu muito o empregador, e ele perguntou a Cor: o que você fazer? Cor respondeu: desculpe, mas o cimento acabou e não consegui terminar o resto. O empregador perguntou a Cor: como você lidou com as partes superiores dessas paredes? Cor disse: eu juntei o cimento e usei este bastão para puxá-lo. O empregador ficou zangado e disse: como você fez isso? Então ele perguntou: quanto tempo você quer trabalhar aqui? Cor disse: espero ficar aqui por pelo menos uma semana. O empregador respondeu: ok, este trabalho é suficiente por hoje. E entregou-lhe o dinheiro dizendo que era tudo o que tinha por hoje e que transferiria o restante do salário para Hallowverk. Cor perguntou ao empregador: você tem certeza sobre o valor do dinheiro? O empregador confirmou. Cor pensou consigo mesmo: se houver dinheiro sobrando, acho que fiz um bom trabalho, e disse que daria o seu melhor amanhã. Cor consertou uma grande parte do parede. Então o empregador lhe disse: não precisamos mais de você depois de hoje. Cor respondeu: mas não estou nem há 3 dias com você. O empregador disse a ele: você não deixou nenhum trabalho para os pobres, que trabalham com você, e você completará o trabalho sozinho, não deixando nada para eles. Você é realmente rápido demais. E disse-lhe que seu nível poderia ser SS, e que ele deveria trabalhar no reino, não neste local, e entregou-lhe o restante do salário. Cor disse para si mesmo, chocado, que o chefe o tinha forçado a pagar-lhe dinheiro para poder demiti-lo do trabalho. Passamos para Hallowverk, onde o funcionário disse a Cor que este trabalho não teve sucesso com ele. Mas o que faremos com apenas 3 dias restantes até os testes do outro trabalho? Uma mulher apareceu gritando enquanto procurava um dos trabalhadores em Hallowverk. O funcionário se aproximou desta mulher e perguntou o que ela queria. A mulher disse: eu quero um trabalhador em uma mina, mas se não encontrar nada na mina, ele não receberá nenhum pagamento. O funcionário respondeu que isso não é correto. O trabalhador deve receber pagamento por realizar o trabalho. Cor aproximou-se da mulher e disse que queria esse trabalho e que havia trabalhado nas minas de sua aldeia. O funcionário então disse a Cor que era possível que ele recebesse pagamento, ou talvez não, e é muito provável que ele não faria. A mulher disse ao funcionário que queria alguém musculoso e um pouco baixo e não queria um jovem como este. O funcionário disse à mulher que ela teria que pagar 10 moedas de prata. A mulher respondeu que ficaria satisfeita com este homem e pediu-lhe para segui-la. Corey foi atrás da mulher lá fora. O funcionário deu ao funcionário Kerkel um conjunto de trabalho, ordens para Corey. Kerkel disse que já conhecia Corey e quando olhou para ele, ficou impressionado com a quantidade de dinheiro, o que a fez cair no chão.
outro funcionário se aproximou para ver se ela estava bem, e então Cashel perguntou: quem colocou os sacos de areia aqui? O funcionário explicou que estes não eram sacos de areia. Eles eram usados para medir a quantidade de mana no corpo de alguém, e ficam mais pesados à medida que o mana aumenta. Não funciona em pessoas comuns, e aqueles que o usam devem possuir grande força, como um mago da corte real, por isso é difícil de usar. Cashel pegou e manejou facilmente. Então ela se lembrou de Corey e disse: então quem é você, Corey, para possuir toda essa força? Nós mudamos para Corey, que está indo para a mina com a mulher. Chegaram ao lugar pertencente à mulher, o Lisha, e ela disse a ele que era ali. Corey disse a ela: só há uma tenda. O Lisha respondeu que precisa de duas, porque é grande. Corey disse: não posso dormir ao lado de uma mulher encantadora como você. O Lisha ficou zangada com ele e disse para não dizer coisas estranhas, e então deu-lhe comida. Ele disse que foi ela quem cozinhou e explicou que ninguém tinha cozinhado para ele há muito tempo. Depois foram dormir, mas Corey não conseguiu dormir na tenda e foi dormir lá fora. Quando o Lisha acordou, encontrou seu casaco consertado e perguntou a Corey: você fez isso? Ele respondeu: sim, eu fiz. O Lisha disse a ele que quando ele estivesse pronto, a avisasse para que pudessem começar a se mover e disse que precisavam de 10 moedas de ouro antes do final da semana. Corey perguntou a ela: certo, mas onde começaremos a cavar? Ela respondeu que não sabia de um lugar específico, mas que cavariam em algum lugar próximo. Corey respondeu: não devemos cavar aleatoriamente, porque se fizermos isso, não vamos... encontraria alguma coisa. Então ele pediu para ela segui-lo, porque tinha experiência nisso. Eles se moveram para outro lugar para cavar, e Corey começou a cavar. Ele encontrou uma pedra redonda e disse a ela que era isso que estava procurando. Ele disse que quando a partisse ao meio, encontrou pedras azuis dentro, e disse a ela que essas pedras poderiam ser vendidas por 3 peças de ouro cada. E o Lisha disse que tinham alcançado 1/3 do que queriam em peças de ouro. Corey coletou muitas pedras azuis e disse a Yulisha que estavam prontos. Ela perguntou a ele: então devemos vendê-las depois disso? Ele disse a ela: não podemos fazer isso. Ela disse que sabia que ele os tinha encontrado sozinho. Ele respondeu: não quero dizer isso, mas eles precisam ser transformados em cristais. Ela mencionou que ouviu dizer que apenas 10 ferreiros no reino podiam fazer esses cristais. Corey fez um cristal a uma velocidade incrível, surpreendendo Yulisha, que disse que pensava que cada um levava 1 hora para produzir. Corey disse a ela que não tinha tanta mana. Não conseguiram fazer isso. Depois eles foram para a tenda onde Yulisha reuniu suas coisas e perguntou a Corey se ele ficaria lá. Tem certeza? E Corey disse a ela que tinha muitas coisas para fazer. Yulisha respondeu que voltaria na manhã seguinte quando vendesse esses cristais. Então ela saiu. Nós nos movemos na guilda onde Yulisha foi vender os cristais. O guarda perguntou a Yulisha se ela tinha algum documento confirmando que esses cristais vieram do exterior. Ela disse a ele que eram locais. Ele disse a ela então: eles foram feitos em uma oficina. Yulisha mostrou ao guarda um colar que o assustou e ele disse a ela que ela trabalhou com o rei. Yulisha disse a ele que queria usar a pedra de teletransporte para se mudar para o reino. Então, ela ativou a pedra e se moveu para o reino, onde foi a outro lugar para vender o cristal que tinha com ela. Yulisha disse ao funcionário que queria vender esse cristal e foi informada de que valia apenas 10 peças de prata. Ela pensou nisso. O funcionário respondeu que poderia ser isso, mas espere um minuto. Então ela foi e voltou, dizendo que compraria por 10 ouro. Peças, o que deixou Yulisha bastante surpreendida, e ela perguntou: como isso é possível? O funcionário explicou que este cristal tinha uma grande quantidade de mana e evitava a fuga de mana. Yulisha disse ao funcionário que tinha outras 49 pedras preciosas. O funcionário respondeu que eram 500 peças de ouro. No entanto, quero pedir-lhe 2 coisas. Primeiro, não venda esses cristais para mais ninguém, porque nosso reino não permite o comércio fácil desses cristais, e acredito que ninguém reconhece o poder desses cristais além de nós. Em segundo lugar, quem os fez? Yulisha respondeu: eu não posso dizer a você. O funcionário perguntou: por que não? E disse a ela que quem fez esses cristais precisava servir ao reino, pois eles são muito útil. Ou você estava tentando monopolizar os cristais para si mesma por alto lucro? Yulisha respondeu que não era essa a razão, mas que ela não queria compartilhar informações sobre ele sem o conhecimento dele. O funcionário afirmou que isso dependia dela, já que ela era uma corte real, feiticeira e ocupava uma posição alta no reino. Yulisha respondeu que não trabalhava mais para o reino, e não era obrigada a obedecer suas ordens. O funcionário comentou que parecia que ela não estava tendo problemas em se beneficiar de sua antiga posição. Então ela disse que falaria com ela como amiga, e pediu que impedisse o fabricante de cristais de vagar por qualquer outra cidade, exceto deles, e informá-lo que talvez pudessem oferecer a ele um cargo como gerente do laboratório mágico real, e talvez ele pudesse ser um conde honorário, pendente da permissão correta do líder do reino. Yulisha deixou o guilda e disse que havia pago 500 peças de ouro e queria nomear Corey como gerente do laboratório. Em seguida, ela se moveu para o salão de trabalho na Keshil's e os dois disseram um ao outro que queriam saber algo. Então Yulisha perguntou a Keshil quem Corey era. Keshil respondeu que não podia divulgar os segredos de seu cliente, mas Yulisha mostrou a ela o colar real, após o que Yulisha leu o arquivo de Corey, afirmando que ele era membro da equipe da tribo do dragão. Keshil mencionou que ele tinha ido trabalhar na construção, mas não ficou muito tempo, apenas 3 dias. Ainda assim sua paga foi considerável, deixando Yulisha curiosa. Então Keshil disse a ela que ele reparou todas as cercas sozinho em um período muito curto. Yulisha disse que era normal ele ser demitido então. Ela pediu a Keshil para depositar esse dinheiro na conta de Corey e lembrou-a de não contar a ninguém nenhuma informação sobre Corey. Yulisha então visitou Corey, surpresa ao descobrir que ele havia construído uma casa para eles e perguntou: o que é?
E isso, Corey disse a ela que construiu enquanto ela estava no interior. E Ulisha perguntou a Corey o que ele achava de construir uma casa completa em uma noite. Ele respondeu que as pessoas costumavam fazer isso o tempo todo, e achava que não era uma má coisa. A equipe Dragon's Fang foi em uma aventura na floresta e encontrou um monstro enorme, o que resultou em Gul'Nav se ferindo na cabeça. Gul'Nav pediu a Marvelous para curá-lo, rapidamente. Marvelous disse a ele: "Estou tentando, mas meu poder não está tão forte como de costume." Depois disso, o monstro mirou um golpe em Gul'Nav. Mas ele bloqueou e perguntou ao novo aventureiro: "Você pode usar fogo?" O novo aventureiro disse a Gul'Nav: "Você me disse que pode usá-lo." Pandana disse para si mesma: "Acho que essa festa acabou." Fomos para as casas de Crow com Yulisha. Crow ficou surpreso porque queriam que ele fosse o gerente do laboratório de pesquisa e se tornasse um dos nobres. Yulisha disse a ele: "Claro que isso é possível." Ele perguntou a ela: "Como isso aconteceu?" Yulisha disse que a pessoa que ela pediu para avaliar os cristais trabalha como mágico na corte real, como hobby. Crow perguntou a Yulisha: "Você tem certeza disso e que seu amigo não está enganando você?" Yulisha disse a ele: "Eu sei que é difícil acreditar, mas... o que você acha?" Crow disse a ela: "Por favor, recuse este assunto e eu sei que é bom." Ele disse para si mesmo: "Eu não posso trabalhar em uma posição que me coloque acima dos outros. E por outro lado, eles querem que eu volte para Dragon's Fang." Ele disse a Yulisha: "Meu trabalho agora é apenas trabalhar aqui." Nada mais, o que surpreendeu Yulisha. Crow perguntou a Yulisha: "Os cristais que você vendeu cobriram sua dívida?" Yulisha disse: "Claro que sim, e eu os vendi por um valor adequado." Ela disse a ele que não os fez sozinha, e que ela pegou uma moeda de ouro como taxa de corretagem, e depositou o restante na conta dele. Crow disse a ela: "Não se preocupe tanto comigo." Yulisha disse para ele: "Claro que vou me preocupar." E disse para si mesma: "Se eu pegasse este dinheiro sozinha, a culpa me esmagaria." Depois disso, ela disse para ele continuar minerando. Crow disse a ela que já estava fazendo isso, e encontrou uma boa veia ontem. Yulisha disse a Crow: "Você é uma grande ajuda, mas não descansou nada." Crow disse a ela: "Descansei apenas 6 horas." Yulisha disse a ele: "Você construiu a casa e cortou madeira," o que surpreendeu Yulisha. Crow disse a si mesmo: "Eu costumava dormir com a presa do dragão por apenas 4 horas, e eles me disseram que a pessoa responsável pelo trabalho rotineiro é a última a dormir e a primeira a estar a acordar." Ele disse a ela: "Peço desculpas por dormir demais." Eles se moveram para o lugar onde estão os novos cristais, e Yulisha perguntou: "Você tem certeza disso?" "Este lugar." Ela disse a ele que não vê nada incomum. Crow disse a ela: "Olhe para o terreno da montanha, há minério, depósitos abaixo deste lugar." E disse a ela para não cavar mais do que 50 metros. Ele também disse que irá embora. Ulisha perguntou a Crow: "Você não vai cavar comigo?" Ele disse a ela: "Vou cavar no lugar onde encontramos os cristais ontem." Ulisha disse: "Então deixarei isso com você." Depois disso, Crow se despediu dela. Após isso, Ulisha conseguiu encontrar uma pedra preciosa chamada topázio e disse que poderia ser trocada por 3 moedas de ouro. "Agora vou pedir ao Crow para transformá-lo em um cristal mágico de graça. Assim, terei o suficiente para alcançar meu objetivo." Mas depois disso, ela disse para si mesma: "Não devo explorar esse rapaz novamente." E foi até ele, perguntando-se: o que ele está fazendo agora? Com base em sua experiência com ele, ela pensou: acho que ele fez um túnel de mineração. Quando chegou lá, ela ficou muito surpresa com esse túnel e disse: "Eu não achei que seria desse tamanho." Então Crow veio até ela e disse que ia encontrá-la. Ulisha perguntou a Crow: "Quais são os resultados da sua busca aqui?" Ele lhe disse que não encontrou nada importante neste lugar, exceto por alguns fragmentos de minério que não têm valor, e os jogou na pedra. Caixa. Ulisha disse: "Quais são essas pedras? Acho que são bonitas e estranhas." Crow disse a ela que são chamadas de Myrtle, e que ele pode extrair muitas, o que surpreendeu muito Ulisha. Crow perguntou a Ulisha: "Você as conhece?" Ele disse a ela que em sua aldeia jogam muitas fora porque são inúteis. Ulisha, chateada, disse: "Este Myrtle é mais valioso que ouro. E platina, e você está se livrando disso?" Crow disse: "Você está dizendo que essa pedra é importante?" E perguntou se é difícil de obter na cidade dela. Ulisha perguntou a Crow: "Então, qual minério você está procurando?" Crow disse a ela: "Estou procurando oricalco." Ulisha disse: "Não acho que esse tipo exista nestas montanhas." Crow disse: "Pode ser extraído em qualquer lugar," e disse a ela que é possível obtê-lo depois de cavar 7 km na terra. Ulisha perguntou a Crow: "Você cavou 7 km na terra?" Crow disse a ela: "De fato." Ulisha disse: "É disso que estou falando." E perguntou a ele sobre a coluna. Crow disse a ela que a preencheu porque é perigoso deixá-la. Ulisha disse: "Você também preencheu a coluna em 8 horas. Nada me surpreende mais." Depois disso, Ulisha olhou para o fim do túnel e disse a ele: "Você cavou na frente da montanha." E disse a ele: "Acho que este túnel é muito adequado para nós." Crow perguntou: "Devo preencher este também?" Ela disse-lhe: "Não é importante." Eles se mudaram para a cidade de Semila, e ele disse que o túnel que cavou conectaria a cidade de Semila e a cidade do príncipe Tycoon. Ulisha permitiu que aqueles que têm comércio itinerante passassem por ele em troca de taxas de manutenção, porque esse lucro cobriria seus impostos. Depois disso, Pandana veio até Crow e o cumprimentou. Crow se aproximou dela e perguntou: "O que você está fazendo aqui? Gul'Nav está com você?" Pandana disse a ele: "Não, eu não estou mais na equipe Dragon's Fang," e contou-lhe sobre muitas coisas que aconteceram. Ela lhe contou que Gul'Nav destruiu um restaurante onde ele estava comendo. Depois disso, ela foi até ele e perguntou sobre o sabor da comida nesse restaurante popular. Gul'Nav, irritado, lhe disse: "Ainda temos a carne defumada que Crow fez. Vai, traga." Pandana disse: "Não sobrou nada disso," e disse que ele comeu tudo.
Gulnov apontou a espada para ela e pediu que fosse buscar Crow para preparar um pouco de carne defumada para ele, e se ele recusasse, machucá-lo para fazê-lo vir com ela. Pandana disse, tá bom, deixe comigo, e arrancou o cristal de transferência dele e disse que o usaria. Ela se moveu rapidamente e encontrou alguns guardas e disse, acho que ele será preso pelo que fez. Acho que Marvelous teve sorte porque foi convocada pela igreja. Acho que agora a equipe Dragon's Fang terminou. Ela disse que foi expulsa e... eu não quero que meu alvo de vigilância se envolva nisso. Problema também. Crow disse a ela, não posso acreditar que você foi expulsa e é impossível para mim voltar a esta equipe novamente. Pandana perguntou a Crow, por que você é tão insistente apenas nesta equipe? Crow disse a ela, porque devo muitas coisas a Gulnov e o respeito. Pandana perguntou a Crow, já que você vai trabalhar no Halo, você está procurando um emprego? Crow disse a ela, claro, Pandana disse. Então eu conheço alguém que precisa de trabalhadores e está tendo dificuldades em sua oficina, e perguntou se ele poderia ir ajudá-los. Ela contou a ele sobre a existência de apenas 15 artesãos que têm autorização oficial do estado e essas pessoas estão em apuros. Se você for até eles, será uma grande ajuda da sua parte? Crow perguntou a Pandana. Você acha que serei útil para eles? Pandana disse a ele. Confia em você mesmo, eu confio muito em você. Crow disse a ela. Então estou pronto. Ela deu-lhe o mapa e pediu que se cuidasse, e Crow foi rapidamente ajudar. Pessoas. Pandana disse. Quando você é aprendiz de um grande sábio, não é uma tarefa fácil. Vamos para o Corvo a caminho da oficina do artesão, e ele disse que essas oficinas fabricam espadas mágicas, e tem um mestre artesão, que possui uma permissão oficial em nome do professor do artesão, e tem o direito de desenvolver e distribuir. Quando ele chegou lá, bateu na porta para que a abrissem. Para ele. Quando uma garota abriu para ele, ele ficou muito surpreso, e a garota disse a Crow, sou de Alf, você não conhece Alf? Crow disse, claro que o conheço, se apresentou e perguntou a ela, você é uma das artesãs aqui? A garota disse, ele disse, não, eu sou a assistente do professor do artesão e meu nome é Michelle. Crow disse a ela que veio a pedido de Pandana, o que deixou Michelle feliz, e ela falou, alguém veio nos ajudar, e o guiou para dentro da oficina. Ela o levou para a cozinha e disse que queria sua ajuda na limpeza, porque ela não é boa nisso, e também contou que iria ajudar o Sr. Michello. Depois disso, Crow vestiu roupas de limpeza e limpou tudo completamente. Depois que ele terminou, ele disse, o que eu faço agora? E foi na direção em que Michelle foi. Ele foi para um quarto procurar Michelle, mas bateu na porta, entrou e encontrou uma garota que tem uma maldição. Ele perguntou se podia tocar nessa maldição e quando ele a tocou, ele disse que ela não sente mais nada e pensou que a maldição está consumindo todo o corpo dela. Ele disse a ela que iria preparar alguma comida para ela porque ela precisa disso e voltou para a cozinha, pensando apenas na maldição, o que fez com que ele caísse no chão. Nós seguimos para o Lisha enquanto ela tenta vender o Myrtil para Minko e pergunta sobre o preço. Minko disse a ela, 50 moedas de ouro. Ulissa disse a Minko, o que você acha que vai acontecer quando a notícia dele se espalhar? Minko disse, acho que ele será sequestrado se tiver sorte e se não, será assassinado. Não sei como esse garoto monstro conseguiu se manter escondido por todo esse tempo. Ulissa disse, soube que ele foi expulso da equipe presa do dragão. Minko disse, acho que o chefe dessa equipe é procurado pela justiça. Então, o que você pretende fazer com este menino? Ulissa disse, quero torná-lo professor de um artesão e preciso definir um objetivo para ele. Isso é muito melhor do que aparecer em mais de um lugar, e depois disso, farei com que ele me empregue como sua guarda pessoal, mas como eu o convenço de tudo isso, ele não conhece suas verdadeiras habilidades e subestima-se muito e está... será uma tarefa difícil. Nós mudamos para Crow depois. Ele cozinhava e Michelle e Ofélia vieram até ele. Crow pediu desculpas a Ofélia por ter usado a cozinha dela sem permissão. Ofélia disse a ele, não me importo, e perguntou, o que você está cozinhando? Ele contou. A ela, mingau, e eu cozinhei para a garota no quarto ao lado porque ela está com fome. Ofélia perguntou-lhe, e se você encontrou essa garota? Ele respondeu, claro, isso é um problema? Ofélia disse-lhe, claro que é um problema, e eu imploro para não falar sobre essa garota com ninguém que você conhece. E pediu-lhe que prometesse isso. Ele disse, está bem, e perguntou-lhe, você quer que eu faça mais alguma coisa? Ela disse, lhe disse, não, isso é suficiente por hoje. E deu-lhe uma quantia e perguntou, você pode vir amanhã na mesma hora? Crow disse a ela, está bem. Depois que Crow saiu, Ofélia disse, não posso acreditar que permiti que ela se comunicasse com um estranho, mesmo que esteja fazendo isso para retardar a reação desta maldição. Preciso me concentrar muito. Ofélia foi para o quarto da garota amaldiçoada e disse-lhe, você não deve abrir a cortina para que ninguém possa vê-la. Ela acrescentou, vem aqui para que eu possa ajustar suas roupas folgadas. Então ela disse, espere até eu provar a comida. Amaldiçoada. A menina respondeu, não há necessidade disso, e acredito que foi aquele homem quem fez, não é verdade? Ofélia perguntou, você o conheceu? Não conheceu? A menina amaldiçoada respondeu, acho que ele é um bom homem, e minha intuição me diz isso. Além disso, meu corpo está um caco, como você pode ver, e não há necessidade de usar veneno para me matar agora. Eu não sei quem lançou essa maldição em mim, e é por isso que desconfiei de todos a vida toda. Mas hoje, quero confiar em alguém. Ofélia disse, tudo bem, prove à vontade. A garota se aproximou da comida e comentou, cheira bem e tem muitas ervas. Ela começou a comer e expressou sua admiração por isso. De repente, a menina desabou no chão com dores severas. Ofélia disse, eu estava errada, deveria ter experimentado primeiro, e quase foi buscar um antídoto, mas a menina a impediu e assegurou a Ofélia que estava bem, explicando que a maldição tinha desaparecido e que estava curada. Isso deixou Ofélia perplexa.
Como isso aconteceu? Ela se perguntou. É uma maldição forte e geralmente leva muito tempo para sair do corpo. Em seguida, passamos para duas pessoas responsáveis por colocar a maldição em uma garota chamada Lisa. Um soldado pediu desculpas ao seu superior e disse-lhes que lançaria outra maldição sobre ela. Então vamos para Ofélia e Lisa quando foram a Mimeko e Jolisha. Ofélia disse a Mimeko: "Vim aqui para discutir um assunto importante." Mimeko respondeu: "Jolisha, você pode confiar nela, não se preocupe, e se for sobre qualquer incidente, pode compartilhá-los com ela." Ofélia se apresentou a Jolisha e explicou que estava com a princesa Lisa. Quando Jolisha e Mimeko a viram, mostraram respeito. Ofélia explicou que a princesa estava sob a influência de uma poderosa maldição porque alguém havia tentado assassiná-la. Depois, ela é a única filha nascida de Sua Majestade, o Rei, e da princesa Franco do Norte, quem o rei se casou. Ela lhes informou que sua própria existência é um símbolo de paz entre eles. Jolisha então disse: "Então, essa maldição é devido à ruptura das relações entre todos nós." Ofélia respondeu: "Claro, e depois da nossa guerra contra os países do norte, alguém quer iniciar um novo conflito." Mimeko abraçou a princesa e disse a ela que estava feliz por ela estar segura agora. Adicionou: "Você veio aqui para descobrir quem te amaldiçoou." Lisa disse: "Eu confiei na sua força agora." Mimeko então disse a ela: "Estou ao seu dispor. Assim como servi o rei e a rainha, também vou te servir." Ele então perguntou: "Foi uma maldição forte, não foi? Mas como você a quebrou?" Lisa respondeu: "Claro, mas foi quebrada graças a um homem chamado Crow." O que deixou Mimeko e Jolisha surpresos. Obrigado, pessoal. Chegamos ao fim do vídeo. Dê like e se inscreva para mais.